Muito boa noite a todos os amigos e amigas. E aí, gente, como vocês estão? Como está sendo a semana de vocês? Cara, eu não operei, né? Nem segunda, nem terça, e muito menos hoje. Mas eu acompanhei o mercado de longe e caramba, como tiveram excelentes oportunidades, né? Excelentes oportunidades. Vamos ver aqui? Vamos lá. Vocês não ligam, não, porque eu tô meio bagunçada das ideias ainda. Dormi quase nada essa noite. Meus 2 filhos com influenza, mas graças a Deus já tá tudo bem. Só aquela febre alta que demora pra passar, né? Mas tá tudo certo, graças a Deus. E vamos lá, falar sobre o mercado. Então a gente já tinha conversado sobre esse movimento aqui, né? Que a gente estava esperando a volta desse movimento. O que a gente consegue já perceber aqui? Qualquer pessoa que já entende o mínimo de mercado. Que a gente teve essa queda e o preço segurou aqui. Depois o preço rebateu para cá e a gente teve novamente essa queda e o preço segurou aqui. O que isso quer dizer? Que o key level, ou seja, o nível chave, ou seja, a região que o comprador não está deixando perder, que ele está defendendo com unhas e dentes, é isso aqui. Porque se ele perder essa região, o que pode acontecer? A gente vai ver aquilo que a gente chama de choque, ou mudança de característica do movimento, para que agora o player de 60 minutos esteja posicionado tanto para venda quanto para compra, para aí sim continuar quebrando estruturas para baixo, de topos e fundos descendentes, tá? Então é isso, por isso que ele está segurando tanto ali. Justamente porque se ele perder essa região, pode ser que todo o trabalho que ele teve de trazer o Ibovespa lá de 120 mil até agora pode ser perdido. Segunda opção é todo o trabalho que ele teve aqui, ele já considera que já fez um bom lucro, já está a um preço suficientemente caro. Isso pelo Bovespa a gente não vê, a gente vê mais pelo índice futuro, por conta das taxas futuras, a gente consegue ver regiões de resistência. Pelo Bovespa a gente consegue ver nada para cima, né? A não ser que a gente veja o dolarizado. Mas considerando o em reais, né, a gente não tem topo aqui. Então, por isso que qualquer tentativa de venda, que enquanto a gente não tem essa quebra de estrutura, é uma venda muito mais arriscada, porque a gente não sabe se isso aqui é uma reacumulação para fazer nova pernada de impulsão ou se isso aqui é uma distribuição. Quando que a gente vai saber, Ari? Bom, se você tem acompanhado o canal e já seguiu algumas aulas, a gente só vai saber quando fechar abaixo dessa região ou fechar acima dessa região. Um ou outro. Para o lado que fechar, a gente vai considerar aquela pernada válida e aí sim a gente vai procurar por compras em cada recuo, ou então, se for para baixo, por vendas em cada repique, tá bom? Lembrando que a gente ainda não tem os nossos 10% da queda do Ibovespa. A gente teve uma queda aí do índice de otimismo, então, assim, as vendas aqui já ficaram mais complicadas justamente porque você está vendendo muito próximo de um fundo, né? E o que a gente quer é vender próximo de um topo. Então é isso. Aqui eu tô deixando em amarelo desde o final de semana, eu expliquei para vocês justamente para a gente ter a referência, mas o que eu vou trabalhar aqui, 10 graus. O que eu vou trabalhar aqui é o spring, é se fechar abaixo, fechar acima, acionando uma compra para voltar para lá. Porque se manipular embaixo, eu vou ter uma expectativa de rompimento do topo. Da mesma forma, se manipula em cima, eu tenho uma expectativa de movimento de quebra de fundo, tá? Então aqui a gente está aguardando, quase chegou, já até o pessoal da mentoria sinalizou a compra que teve na linha de boss dos 125 minutos, que é um tempo gráfico que a gente gosta de trabalhar. Só que eu falei assim, nossa, pode até pagar os 2 para 1, 3 para 1, mas eu queria tanto que perdesse essa região. E pagou aí 5 vezes o risco e não perdeu a região. Mas tá bom, tá bom. Se o preço deixando aqui, o que ele tá fazendo, né? Tá deixando uma espécie de indução, né? Fundo duplo. Se ele voltar para cá, é um motivo arriscado, mas é um motivo plausível de venda, se tiver o nosso gatilho, buscando a quebra desse fundo duplo, tá bom? Mas eu sinceramente não acho que ele vai ter força para vir até aqui, não. Ele quer muito perder isso aqui para vir para a próxima região mais barata para a gente comprar, tá? Vamos torcer para ele realmente conseguir fazer esse movimento. Então, primeira região de venda que eu tenho aqui é a única, 146.531 até 146.885. Manipulação dessa região aqui, 145, 106 é onde eu quero comprar. Se perder, não der o nosso gatilho ali. 144.390 até 144.100. Depois, nova região para vocês, 143.650 até 143.350. Lembrando que aqui a manipulação é muito plausível de acontecer. Depois, 142.300 até 142.120. E depois, de 141.375 até 140.885. E por último aqui, porque já está aqui do lado,
140,420 até 139,950. Vamos aqui direto para o índice futuro, que eu já marquei as nossas regiões. Isso aqui é a máxima do dia de hoje. Isso aqui é a máxima da semana. Eu vou ter que botar em outra cor, né? Senão vai ficar complicado. Máxima da semana eu vou botar aqui. Lembrando que a máxima da semana tem muita liquidez, né? Aqui é o meu primeiro ponto de venda, o mais forte, tá? Que é de 150,260 até 151,330. Dentro desse quadro, desse cenário, a gente tem duas regiões plausíveis de venda aqui. Na verdade, eu vou botar isso aqui em amarelo, porque não está perto de liquidez externa, então é um ponto de atenção, mas a melhor venda é dentro dessa região. Em 148,430 até 148,110. Segunda região de venda, 147,660 até 147,295. E aqui também marcada a mínima de hoje, porque a gente quer que perca essa mínima para poder tentar comprar. Em 145,660 até 145,824. A gente teve esse trade hoje de compra do índice no final do dia, que foi bem aqui, ó, 146,021 aqui, que era uma linha de boss dos 125 minutos. Aí o que a gente tinha que fazer era o tempo gráfico de 25 intermediário, né? Vocês estão careca de saber. A gente divide os tempos gráficos por 5, segundo Alexander Elder, e é assim que a gente vai trabalhando 3 tempos gráficos diferentes. A nossa referência, o nosso intermediário e o nosso tempo gráfico gatilho. Sendo que o nosso tempo gráfico gatilho é o menor tempo possível, justamente porque a gente busca um stop curto e um alvo longo, possivelmente de um intermediário, talvez até do macro, né? De zona a zona. Então aqui a gente teve aqui 25 minutos tocando abaixo de 30, significando que o RSI está check, e 5 minutos com a divergência linda e maravilhosa. Isso aqui é igual tirar doce da boca do neném, né? Entrada bem aqui, stop bem aqui, lindo movimento, pagou 5 vezes o risco. Acabou, né? Não tem que ter muito estresse aí, não. E aqui teve a venda, né? Teve uma venda aqui bem bacaninha. Também era uma região de 25 minutos. Os 5 minutos estava com RSI acima de 70 desde essa região. E a gente tinha a divergência aqui do 1 minuto. Foi bem linda, bem linda. Olha aqui. Olha a divergência. Caindo topos aqui, subindo aqui. Na perda do minuto, eu sei que tem muita gente que não gosta de operar 1 minuto. Mas é o operacional, ele funciona em todo o tempo gráfico. Pagou aí 20 vezes o risco, sei lá. Mas foi a máxima do dia e a mínima do dia, né? Tem coisa mais bacana. Ontem também o dia foi muito bom, viu? Depois eu vi o gráfico e, nossa, a gente teria pegado a ida e a volta. Nossa senhora, que tradeaço de ontem. Se você for da mentoria e pegou o trade de ontem, me avisa aí, porque pelo menos eu vou ficar feliz que alguém fez dinheiro, né? Porque eu não fiz, eu tava no hospital. Mas enfim, agora, o que eu espero do movimento para amanhã, tá? Esses toques de linhas aí, eu gosto de primeiro toque. Depois que teve toque, agora eu não quero mais trabalhar eles, tá? Mas o que eu poderia estar pensando, que ele ainda vai fazer uma mitigação até essa região, para aí sim ele conseguir quebrar esse fundo aqui. Eu tenho uma região intermediária bem próximo daqui, mas eu não estou afim de vender ela porque está abaixo de 50%. E lembra daquela regra de prêmio de desconto que a gente usa do Smart Money mesmo, que foi criado pelo próprio SET? Pois então, a gente tem que buscar vender sempre acima de 50% e comprar sempre abaixo dos 50%, né? Porque a gente quer comprar barato e vender caro. E como essa região aqui está abaixo dos 50%, é uma região complicada. Até daria para a gente pensar num tempo gráfico de 1 minuto, mas aí prefiro não falar dessa forma com vocês, porque tenho medo de muita gente se machucar num gráfico menor, de tempo gráfico menor. Mas o operacional funciona em todo e qualquer tempo gráfico. A gente vive falando isso para vocês, né? E em todo e qualquer gráfico também. Então tá. Então aqui gostaria que ele voltasse para essa região aqui de 147,295 até 147,660 para buscar uma venda. Senão a gente vai esperar a máxima do dia em 148,110 até 148,430. Lembrando que esse Zé Ruela aqui, que fez isso aqui, estragou meu gráfico, né? Estragou. Porque toda e qualquer venda aqui eu tenho que admitir, eu fico ressabiada, pensando que ele ainda pode buscar essa porcaria aqui. Mas vamos fingir de bobo. Às vezes usa um risco menor do que o normal, justamente porque isso aqui nos atrapalhou bonito. Vocês erram ela que fez esse movimento. Enfim, e aí depois que perder isso aqui, porque minha expectativa é olhando pelo próprio 60 minutos, olha aqui, olhando pelo próprio 60 minutos, a gente vê que esse fundo é muito mais forte do que esse fundo aqui, né? Então qualquer repique é motivo plausível para ele buscar novamente o fundo. Então é uma venda que agora a gente já tem essas liquidez todas aqui, varrer essa liquidez, e aqui é a primeira região de compra que eu tenho, 145,824 até 145,660. Depois a gente tem de 144,995 até 144,680. Depois 143,680 até 143,380.
depois 143,165 até 142,950 e depois 142,475 até 142,316, certo? Então essas são as regiões para amanhã. No dolinha, a gente tinha essa região toda aqui de compra, né? Deu aí o trade no próprio 5 minutos, foi bem lindo. Ontem deu no 1 minuto e hoje deu nos 5 minutos. Você vê, a gente tinha uma linha de boss bem aqui, 5 minutos validando para mim, bem aqui, abaixo de 30, linha do 25, 5 minutos validando validando na RS para mim, e o 1 minuto aqui, com a divergência linda e maravilhosa também, para tirar doce de nenê. Aí você entra ou no 1 minuto ou você entra no rompimento dos 5 minutos, né? Que teria sido bem aqui. E ambos teriam pago muito bem, 4 vezes o risco. Só que, nossa, cara, esses trades do dólar aqui, ó, haja paciência. 1 da tarde. Enfim, o dólar eu também tenho uma expectativa, né? Que ele vá vir um pouco mais acima, já que ele veio, ó, veio na região de desconto. Sim, se ele voltar aqui nesse ponto aqui, eu quero comprar, mas a minha expectativa é que ele venha testar e romper isso aqui, e aí manipular. E aqui é a melhor venda possível do dólar, tá? Eu tenho essa venda intermediária aqui, mas é porque a gente tem que trabalhar com o que tem, né? Mas o melhor dos mundos é ali. Então, primeira região de compra que nós temos para o dólar é se ele voltar. É se ele voltar para 5,346 até 5,33950. Depois a gente vê um reteste aqui ainda em 5,335 até 5,329. 2,850. Região de venda 5,386 com 50 até 5,397. Depois 5,426, né, até 5,438, isso aqui é uma linha de boss. Depois 5,452 até 5,468, 5,460, desculpa, gente. Por último aqui 5,500 até 5,508. Não acho que vai tão rápido assim. Falando agora de mercado lá fora, o Bitcoin então passou aquela região que a gente tinha determinado para vocês, né? Essa daqui passou aqui e agora está na última região de venda que nós temos. Aqui, inclusive, é uma região de venda do diário, tem a linha de boss aqui do diário, tá? 288 já está validado para mim e aí eu preciso do 1 hora com uma divergência. Eu não tive 1 hora com uma divergência aqui, eu tive no 12 minutos um tempo gráfico mais baixo. E aí, para não ficar tão distante, né, diário do 12 minutos, a gente opera o rompimento de 1 hora. E aí aconteceu isso aqui. Mas o que eu ia falar para vocês? Depois de um forte movimento assim, o primeiro sinal quase sempre falha. Por isso, espere o segundo. Ah, mas Ari, e aí quando tiver o primeiro sinal eu ficar de fora? Então usa menos risco no primeiro e o risco normal seu no segundo, tá? Eu prefiro muito mais o segundo sinal, ainda mais depois de uma forte puxada assim. Quando vem devagarzinho, a gente sabe que é uma mitigação. Quando vem muito forte, provavelmente é uma pernada de impulsão e você está contra o movimento. Então fica atento justamente por conta disso. Se fosse a favor do movimento, primeira vez praticamente dá certo, mas a gente está contra aqui, tá? Então aqui o que a gente quer que aconteça? Rompa aqui essa máxima e aí ele vai dar a nossa divergência de 1 hora e aí a gente pode entrar de forma mais tranquila, tá? Isso é a única venda que eu tenho. Compra 113,980 até 114,940, depois 110,902 até 109,985 e aqui 107,635 até 108,730, que foi onde deu a parada e onde a gente deu a chamada, não só aqui, mas também no meu Instagram. Cara, a pessoa que comprou aqui foi muito feliz, né? Muito feliz. Ouro. Foguete não tem ré, tá bom? Primeira região de compra que a gente tem aqui para um trade rápido agora, quem tá operando agora à noite. 3.839 até 3.853, depois 3.817 até 3.803 e depois 3.754 até 3.734 e por último 3.680 até 3.667. Não tem venda, tá? Euro dólar, a gente fez essa compra aqui, já foi, acabou qualquer tipo de operação aqui. Eu quero que ou ele perca para essa região ou ele ganhe aqui para a gente fazer novas operações. Aqui, DXY está fazendo um movimento contrário, né, do euro-dólar praticamente, né, nós sabemos. Mas a gente tem uma entrada aqui que poderia ser uma entrada agressiva e principalmente para quem está procurando a entrada no dólar. Fica melhor aqui. De 97,302 até 96,835, né? Essa é uma região boa. E depois só se perder a mínima aqui para compra. Para venda, a gente tem novamente a volta para essa região aqui em 100,252. Mais ou menos. E o S500 também, esse foguete não tem ré, né? Mas eu realmente não quero comprar tão próximo aqui. Minha primeira região de compra de 1 hora tá para cá em 6654 até 6642 e depois
6625 até 6601. Por último, 6546 até 6529. Certo? Então é isso. Muito obrigada por me acompanhar até aqui. Que vocês tenham uma excelente noite e um excelente restinho da semana. Provavelmente amanhã não vou conseguir gravar, porque eu vou estar gravando conteúdo de lançamento nosso. Então, provavelmente a gente vai se ver só no domingo agora, viu? Grande beijo pra todos e até mais.